Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja convosco. Vamos falar um pouquinho sobre a palavra de Deus. A doutrina que estuda sobre Deus chama-se teologia. E o termo teologia, segundo seus aspectos etimológicos, é composto de duas palavras gregas, theos, que significa Deus, e logos, que significa ciência ou tratado. A teologia estuda o seguinte sobre Deus. Vai falar sobre a sua personalidade, sobre seus atributos naturais, seus atributos morais, sua existência, sua eternidade, sua santidade, sua misericórdia, sua graça, seu amor, sua santidade, sua espiritualidade, sua imutabilidade, os seus nomes, sua retidão, sua providência, sua paternidade, a trindade e tudo mais que possa nos revelar acerca de Deus. Embora não encontramos nas escrituras sagradas a palavra teologia, ela é bíblica em seu caráter, né? Então vamos falar um pouquinho sobre a classificação da teologia, né? Ela é envolvida com Deus, o homem e a religião, e por isso tem várias divisões. A teologia está classificada em 5 principais ramos. A teologia exegética. Esse ramo da teologia procura descobrir o verdadeiro significado das Escrituras, mostrando a arte de interpretar as línguas originais em que foi escrita a Bíblia, decifrando as dificuldades de interpretação, né, como no caso da hermenêutica sagrada. Nós também temos a teologia histórica. Esse ramo da teologia traça a história do desenvolvimento da interpretação doutrinária, envolvendo o estudo da história da igreja, como, por exemplo, a história do cristianismo, né? Nós também teremos aí a teologia dogmática. Esse ramo da teologia estuda as verdades fundamentais da fé, como se nos apresenta nos credos da igreja, como, por exemplo, a teologia calvinista, luterana e outras mais. Aí também vamos ter a teologia bíblica. Este ramo da teologia traça o progresso da verdade através dos diversos livros da Bíblia e descreve a maneira de que cada escritor apresenta as doutrinas importantes, como, por exemplo, a teologia do Antigo Testamento, a teologia do Novo Testamento, a teologia do Pentateuco, entre outras, né? Também vamos ter aqui a teologia sistemática, né? Neste ramo de estudo da teologia, os ensinos bíblicos concernentes a Deus e aos homens são agrupados em tópicos de acordo com um sistema definido por matérias e distribuído em disciplinas autônomas, como, por exemplo, teologia, doutrina de Deus, cristologia, que seria a doutrina de Cristo, paractologia, a doutrina do Espírito Santo, a bibliologia, a doutrina da Bíblia, angiologia, a doutrina dos anjos, antropologia, doutrina do homem, a amartiologia, né, doutrina do pecado, soteriologia, doutrina da salvação, eclesiologia, doutrina da igreja, escatologia, doutrina das últimas coisas. De acordo com o teólogo anglicano William Thomas, a teologia é a expressão técnica da revelação de Deus. Faz parte da teologia examinar todos os fatos espirituais da revelação, calcular o seu valor e arranjá-los em um corpo de ensinamentos, né? E da onde que nós vemos esse termo teologia, né? O termo teologia foi usado pela primeira vez por Platão no diálogo à República para referir-se à compreensão da natureza divina de forma racional, em oposição à compreensão literária própria da poesia, tal como era conduzida pelos seus conterrâneos. Mais tarde, Aristóteles empregou o termo em numerosas ocasiões com 2 significados. Teologia como um ramo fundamental da filosofia, né, também chamada filosofia primeira, ou ciência dos primeiros princípios, mais tarde chamada de metafísica por seus seguidores, e teologia como denominação do pensamento mitológico, né, imediatamente anterior à filosofia. O teólogo protestante suíço Karl Barth
definiu a teologia como um falar a partir de Deus, né? Um falar a partir de Deus. Mas e a importância da teologia? Qual a importância? A teologia, o estudo de Deus, já foi classificado no passado como a rainha das matérias universitárias, né? Por pesquisar e estudar sobre o maior de todos os mistérios do universo, né? Deus. E também por ser um dos mais antigos cursos universitários da história, né? Aliás, as primeiras universidades da Europa ofereciam basicamente 3 cursos: teologia, filosofia e direito. Hoje, com a extrema secularização das universidades, o curso de teologia sofre toda a discriminação da comunidade científica, né? Por sua associação com a religião e pelo fato de ir contra todos os argumentos e teorias científicas acerca da origem do homem, do universo, né? Como tem aí a teoria da evolução, a teoria do Big Bang e tantas outras teorias. Eles previam que o povo perderia o interesse pela religião e, consequentemente, Deus seria tirado da pauta. Todavia, apesar do materialismo das pessoas, elas resolveram querer Deus e também a prosperidade econômica. Portanto, Deus nunca saiu e nem jamais sairá da mente humana. Ele sempre será o assunto principal do mundo. Os maiores conflitos hoje ao redor do planeta ainda são por questões religiosas. As previsões teóricas dos sábios deste mundo fracassaram e a teologia voltou a ficar em evidência. Os teólogos estão cada vez mais se tornando fonte de consulta para os problemas existenciais da vida humana. O próprio MEC, Ministério da Educação e Cultura, passou a reconhecer o curso de bacharel em teologia como um curso de nível superior. Hoje, os teólogos estão sendo convidados pelos populares programas de auditório na televisão, programas de debate nas rádios, nas redes sociais e nos demais meios de comunicação para responder às questões de moralidade, ética, de fé. Daí a necessidade de cada cristão, de cada obreiro da seara do Mestre ter pelo menos um conhecimento. Nós temos que ter no mínimo um conhecimento básico do assunto, da teologia, né? Desses assuntos que nós conversamos. Pelo menos um livro de teologia sistemática, você tem que pelo menos dar uma lida, ter conhecimento da história, dos fundamentos, onde começou os estudos, quem foram as pessoas, né? As teologias, né? Por isso aí tantos nichos para nós, ramos para nós estudarmos: teologia exegética, histórica, a dogmática, teologia bíblica, teologia sistemática. Procure ter um pouquinho mais de conhecimento da palavra de Deus, né? Da palavra de Deus. Isso vai ser muito bom, né? No próximo vídeo nós vamos falar sobre o objetivo principal da teologia e a existência de Deus. Se você gostou, se inscreve no canal aí, dá um like para nós aí e compartilhe o vídeo. Deus abençoe a sua vida.